Aleluia. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre o perigoso conforto da fronteira. Eu estou dando aula no curso de teologia, no seminário que nós temos aqui, eu estou dando aula de Gênesis. Estudando, meditando, eu cheguei até um texto que eu acho que eu nunca preguei sobre isso. Vai ser a primeira vez que eu vou pregar sobre esse tema. E eu creio que o Senhor vai falar com você, amém? Então, abre a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Números, no capítulo 21, mas eu não vou ler agora não. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Então, a Bíblia diz o seguinte, presta muita atenção, vou voltar lá de trás só para você entender todo o histórico. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó deu origem para 12 tribos. Essas 12 tribos eram 12 filhos dele, que tornaram grandes famílias, que posteriormente se tornaram grandes povos, que a Bíblia chama de tribo. Portanto, são as 12 tribos de Israel. Até aqui tudo bem, vocês conhecem tudo isso, sim ou não? Amém? 12 tribos de Israel. Chegou um momento que essas 12 tribos de Israel tornaram-se escravos. Ou melhor, vamos voltar aqui que eu já passei para frente, não é? Eles tornaram escravos do Egito, isso você já sabe. Mas eu quero voltar ainda antes disso. Então a Bíblia diz o seguinte, que Deus jurou para Abraão uma terra, que era a terra de Canaã. Só que no meio desse processo todo, eles se tornaram escravos no Egito. E ficaram lá sendo escravizados por longos 400 anos, muito tempo. Mas o Senhor então levanta Moisés. E Moisés é levantado para tirar as 12 tribos de Israel, que totalizam toda a nação de Israel, da onde eles estavam. E onde eles estavam? Cativos, escravizados no Egito. Então, toda aquela história que você já conhece, que está descrito em Êxodo, eles saem, todo o povo do Egito sai, sendo guiado por Moisés. E para onde eles estão indo? Para Canaã. O que é Canaã? A terra que foi prometida para Abraão, para Isaque, para Jacó e para todos os israelitas. Então eles saem caminhando nessa direção. Você também já sabe que muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Por isso que eles ficaram, nós falamos 40 anos, mas foram 38 anos andando pelo deserto, andando em círculos sem chegar em Canaã, porque eles eram um povo, a Bíblia diz, um povo de dura cerviz. Você sabe o que é dura cerviz? Que tem a cervical dura e não se dobra diante do Senhor. Eles também ficaram andando ali no Egito, no deserto, porque tornaram-se um povo idólatra, desobedeceram a Deus, e por conta disso eles não chegavam em Canaã. Até que chegou o momento que eles chegam, depois de anos caminhando, e muitas coisas aconteceram para trás. Muitos dos que saíram, presta atenção nisso, muitos dos que saíram no Egito não entraram em Canaã, morreram no caminho. Exatamente por causa do coração, o coração ruim. A Bíblia diz que eles eram um povo que o Senhor abriu mão, falou, não, eu não vou mais levar eles. Aí Moisés fala, não, mas nós vamos morrer no caminho. Aí Deus fala, então eu vou matar todos esses e vai entrar em Canaã uma nova geração. Porque essa geração que saiu do Egito é uma geração com o coração contaminado, e eu não vou permitir que eles entrem em Canaã. Portanto, vai entrar em Canaã uma nova geração, com exceção de 2, Josué e Calebe. Mas todos os outros morreram no caminho. Bom, a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que eles chegaram num lugar, numa posição, que eles já podiam ver Canaã, de onde eles estavam. Já era possível, a Canaã é ali, que ficava, a Bíblia diz, além do Jordão. Então, tudo que era para cá do Jordão, era o processo que eles tinham que caminhar até chegar em Canaã, que ficava além do Jordão. Então tem
para cá do Jordão e para lá do Jordão. O Jordão separava o que era a promessa do que eles estavam vivendo. Deu para entender até aqui? Então eles chegam numa determinada posição, que eles olham e falam, poxa, a gente tem que chegar até lá. Para chegar até lá, eles tinham que passar por um povoado, uma nação. Então, mensageiros vão até os reis dessa nação e diz o seguinte, olha, nós vamos passar por dentro da sua terra, mas nós não queremos a sua água, nós não queremos a sua plantação, nós não queremos acampar dentro da sua terra, nós não queremos guerra com você, nós queremos só atravessar para Canaã, só que para a gente passar para lá, a gente tem que atravessar a sua terra. O rei não acreditou e falou, de jeito nenhum, vocês não vão passar por aqui. Era o rei dos amorreus. Vocês só vão passar por aqui se for por cima de nós. E aí Moisés falou, então, paciência, nós vamos passar por cima de vocês. Acompanhe aí o texto. Números 21, 21. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus, e um outro rei chamado Og, eram os dois, Seom e Og. Deixa-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço que você tem. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território. Nós só vamos passar aqui. Só que era muita gente, mas eles só queriam passar por dentro da cidade. É mais ou menos assim, eu estou em Ribeirão e eu quero chegar em Santo André. Eu tenho que passar por dentro de Mauá, mas eu não quero nada de Mauá. Era mais ou menos isso. Versículo 23. Seom, o rei, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com a espada e tomou-lhes as terras, desde Arnon até Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava nas fronteiras dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Então, preste muita atenção. Essa terra não fazia parte do cronograma do povo de Israel. Essa terra era uma terra que eles iam só atravessar para chegar no território que eles esperavam chegar. Só que os reis não acreditaram e falaram, não, nós não vamos permitir vocês atravessar aqui. Nós vamos levantar soldados a defender a nossa terra, porque vocês não vão passar por aqui. Bom, aí o que restou? Uma luta. Então eles entraram em guerra e Israel prevaleceu. O que tinha logo depois dessa terra? Tinha o rio Jordão e depois Jericó. A Bíblia diz então que o povo de Israel, agora que venceu essa batalha, que não era o propósito, eles armaram acampamento ali. Por que eles armaram acampamento ali? Para eles organizar como que eles passariam o rio Jordão e venceria Jericó. Porque a primeira cidade depois do rio Jordão era Jericó. Então, veja bem, para você não se perder. Eles saíram do Egito, caminharam 40 anos, chegou agora na beirada da entrada da terra prometida. O que tinha lá? Uma terra povoada por um rei, o rei dos amonitas. Deixa a gente passar, a gente quer chegar para lá. Não, vocês não vão passar aqui não, então nós vamos lutar. Eles lutaram, Israel vence. Agora Israel arma acampamento nessa cidade, que na realidade não era um povoado que eles tinham para receber. Por quê? Porque Deus jurou lá em Gênesis no capítulo 15. Depois você olha, Gênesis capítulo 15, Deus jurou que daria a terra da além do Jordão para os israelitas. Não era a terra aquém do Jordão, era da além do Jordão. Essa terra que eles então agora estão ocupando é só um lugar de passagem, porque eles estão na fronteira de Canaã, dividida por o rio Jordão. A Bíblia diz, depois se você se interessar em ler, a Bíblia diz que esse rio Jordão,
Ele secou quando o sacerdote pôs os pés, o rio dividiu para que todos os israelitas passassem pelo rio Jordão e chegassem na terra prometida e começasse então uma batalha contra Jericó. Mas então eles estão do lado de cá, de Canaã. E eles ficaram ali por algum tempo. Por que eles ficaram lá por algum tempo? Porque agora eles estão planejando o que eles vão fazer para vencer Jericó, que já era uma cidade, já era um povo diferente de todos os outros. Por quê? Porque os povos pelos quais os israelitas tinham lutado eram os povos do lado de cá da fronteira, o lado de cá do Jordão. Agora eles iam enfrentar o primeiro inimigo que fica do lado de lá da fronteira. Qual é o primeiro inimigo? O povo chamado Jericó, a cidade de Jericó. Aí a Bíblia diz então que eles ficam ali por algum tempo, organizando, até que chegou o momento que Deus falou: agora vocês podem passar o Rio Jordão. Como nós vamos passar o Rio Jordão? Eles perguntam. Deus fala: pega 4 sacerdotes, coloca a Arca da Aliança no ombro e eles vão marchando. Quando chegar no Rio Jordão, não pare, continue marchando. Quando a água encostar no pé do sacerdote, o mar vai abrir e vocês vão passar. E quando chegar em Jericó? Quando chegar em Jericó, vocês vão andar 6 vezes em volta da cidade, uma vez por dia. E o que a gente fala? Nada, vocês ficam em silêncio. Só dá uma volta, volta para casa. Dá outra volta, 6 dias. E no sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas. E na última volta, quem tem buzina, toca a buzina, que é o chofar, feito com o chifre do carneiro. Toca o chofar. E quem não tem chofar, grita. E quando vocês fizerem isso, a muralha vai cair. Tudo isso, eles elaboraram esse plano de guerra. Deus deu para eles esse plano nessa terra do lado de cá do Jordão, que é o lugar onde eles ficaram acampados. Bom, resumindo, vamos para a batalha. Então Moisés chama o líder das 12 tribos e diz o quê? Tal dia vai ser assim, nós vamos passar o Jordão vai secar, nós vamos para o lado de lá, dar volta em Jericó, Jericó vai cair, nós entramos em Canaã, aleluia. Acabou a reunião, 2 homens foram procurar Moisés. Agora eu quero que você acompanhe aí Números capítulo 32, versículo 1. Olha lá o que diz. As tribos de Ruben e de Gade eram 2 homens, essas tribos eram descendentes desses 2 homens, porque Ruben e Gade já tinham morrido há muito tempo atrás, porque eles eram filhos de Jacó. Mas o povo de Ruben e o povo de Gade tinha liderança, tinha um representante. Então o representante da tribo de Ruben e o representante da tribo de Gade, diz assim, as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação do gado. Que terra é essa? A terra que eles estão acampados, mas que não é terra que Deus prometeu para eles. É terra que está para o lado de cá do Jordão, que eles acamparam porque eles venceram o rei, do rei que não deixou eles só atravessar. Lembra disso? Estou contando só a história por enquanto, mas você tem que entender. A terra que nós estamos é boa para a criação de gado, e nós temos muitos rebanhos. Versículo 2. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem muito gado. Versículo 5. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes teus servos como herança.
não nos faça atravessar o Jordão. Qual que era a terra prometida, irmãos? A terra além do Jordão. O que eles estão falando? Nós ficamos acampados aqui nessa terra, temos muito gado, muita criação, e essa terra aqui não é boa para nós. Então faz o seguinte, nós dois aqui, Rúben e Gade, temos parte na herança dos nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Ao invés da gente receber herança lá da terra prometida, a gente fica por aqui. Tá tudo certo. Vocês vão dividir uma parte maior entre vocês mesmo, porque aqui tá bom para nós. Não, olha o que eles falam. Não nos faça atravessar o Jordão. Versículo 6. Olha a resposta, presta atenção. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Rúben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês vão ficar aqui? Quer dizer, vocês se organizaram entre vocês, o gado de vocês tem lugar para comer, família de vocês está estabelecida, e os outros 10 irmãos de vocês, que estão 40 anos andando no deserto junto, roendo o osso junto, agora nós vamos entrar, temos Jericó na nossa cara, e vocês querem ficar aqui? Olha a continuação, versículo 7. Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra do Senhor que lhe deu? Foi isso que os seus pais fizeram quando eu enviei eles a Cades Barnea para ver a terra. Depois de subirem ao vale de Escol, Escol significa uva. O que ele está falando aqui? O pai de vocês fez a mesma coisa. Quando eu falei para eles, sobe lá e vai espiar a terra prometida, eles voltaram dizendo o quê? Que eram gigantes que possuíam a terra, que eles não iriam passar, que ia morrer, e por causa dos seus pais, nós morreu um monte aí para trás, agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Moisés falou para eles, olha a continuação, ele falou, né, ele lembrou esses 2 homens do que os pais deles fizeram, desanimando os hebreus em ir lutar pela terra prometida. Ele falou, vocês estão fazendo a mesma coisa hoje. Versículo 14. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto e vocês serão motivo de destruição de todo esse povo. Olha o versículo 16, que interessante. Então se aproximaram de Moisés e falaram assim, não, Moisés, vem aqui pertinho, falar com você. Não é nada disso não. Vem aqui pertinho, muita gente ouvindo. Chega aqui. Aí eles falam assim, ó, gostaríamos de construir aqui uns curral, coisinha boa para nós. Aí ele fala assim, para o nosso gado, a cidade para as nossas mulheres, para os nossos filhos. Aí ó o 17, mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir para a guerra com os israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres, nossos filhos morarão nessa cidade aqui, fortificada, protegendo dos habitantes da terra. Versículo 18, nós não retornaremos aos nossos lares, enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos a herança alguma com eles, do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança já foi dada para o lado de cá do Jordão. Ele está dizendo, nós vamos lá, nós vamos lutar junto com vocês, não é assim, ó, nós vamos lutar por nós, porque eles já estão aqui, nós vamos lutar por vocês, nós vamos ficar do lado de vocês, mas nossa família, nosso gado não vai se envolver nessa luta. Nossas mulheres vão ficar protegidas, nossas crianças vão ficar protegidas e nós vamos lá lutar com vocês. E ó, vocês não vão ter que dividir nada com nós, porque o que é nosso já está do lado de cá. É bom para todo mundo, eles estão falando mais ou menos isso. Olha a continuação. Versículo 22, então quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E essa terra será propriedade para vocês perante o Senhor. Moisés deu a seguinte instrução, versículo 28,
acerca deles ao sacerdote Eleazar e Josué. Então, veja bem, eles foram falar com Josué para ficar com uma terra do lado de cá do Jordão. E eles não iam ter nada da promessa de Deus para o lado de lá do Jordão. Para convencer Moisés, eles pedem uma conversa mais ao pé do ouvido e falam: deixa a gente fazer isso, nossos filhos ficam protegidos, nossas coisas, nossas crianças, nós vamos lá lutar. A nossa luta é com vocês, e enquanto vocês não tiverem herança, a gente não volta para cá. Mas quando vocês estiver resolvido, a gente volta para cá. Moisés fala: bom, se é isso que vocês querem, então tá bom. Aí ele chama Josué, que daqui a pouco assumiria a liderança no lugar dele, e fala para Josué: ó, é o seguinte, você está ouvindo aí o que esses caras querem. Eu estou dando para eles o que eles estão pedindo. Mas se eles não forem para a luta, essa terra não é deles e eles estão amaldiçoados. Ele fala isso para Josué. Por quê? Porque Moisés já sabia que ele iria morrer, porque Deus já tinha falado com ele. Versículo 29. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então quando a terra for subjugada perante vocês, entregue a propriedade deles como eles pediram. Versículo 30. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Então Moisés deu as tribos de Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom como território. Então, irmãos, veja bem, eu contei a história para você de um jeito para ficar o mais claro possível. Eles eram 12 tribos. 2 tribos, que é Ruben e a tribo de Gade, e metade da tribo de Manassés, quis ficar para o lado de cá do Jordão e não entrar para o lado de lá. Eram 12. A tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés achou conforto do lado de cá do rio. Eles até falam: nós vamos lutar, mas nós não queremos envolver nessa luta os nossos bens, a nossa mulher e os nossos filhos. Puxa, isso aqui é muito triste. Eles vêm há 40 anos lutando junto. Quando chega para entrar, eles olham o que eles têm. Então eles, entre a promessa e os bens e segurança, eles ficam com os bens e a segurança. Ao invés deles entrar na terra prometida, eles falam: não, nós queremos ficar aqui, porque o que tem aqui já está bom. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é ter o que é bom, outra coisa é ter o que Deus promete. O que é bom não chega nem aos pés do que o Senhor promete. O Senhor prometeu Canaã para eles. Só que eles viram ali que aonde eles estavam já servia para eles. Já está bom aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Aí eles ficaram por lá, daqui a pouco nós vamos ver aonde que eles chegaram. Mas eles priorizaram o bem e a segurança, ao invés de continuar sendo guiado por Deus. Ah não, já vamos ficar para o lado de cá. Vamos ficar para cá, aqui já está bom. Não vamos, tem uma baita oportunidade. Pessoas que trocam a promessa de Deus por causa de oportunidade. Não, surgiu uma oportunidade. Olha, irmão, a oportunidade pode ser a melhor possível. Se não for de Deus para você, é destruição. É destruição. Homens que falam: eu vou me envolver na obra, mas minha mulher e meus filhos não. Olha aqui para mim, irmão. Pelo amor de Deus, como que você envolve e não envolve os seus filhos na obra? Estava agora conversando com o irmão, o casal entristecido porque o filho que já é adulto está escorregando nos caminhos do Senhor. Hora ou outra faz uma coisa, passou uma noite sem chegar em casa, outra. Os pais estão tristes, por quê? Porque sabem que o filho vai quebrar a cara lá na frente. Agora é muito triste quando os pais não envolvem os filhos na obra. Não coloca os filhos para ir na célula. Não mostra para os filhos que o caminho é o caminho do Senhor, como prioridade. A minha esposa está na imersão de pastoras, lá em Mairiporã. E eu fiquei na responsabilidade de 3 crianças. Uma eu terceirizei.
que é muito pequeno e estava com gripe. Eu terceirizei, fiquei com outras duas crianças. Aí falei, o que eu vou fazer com essas crianças? Ah, já sei. Sexta é Homem-Aranha, vamos assistir Homem-Aranha. Chegou lá, não tem uma vaga para assistir Homem-Aranha. Nunca vi isso. Falei, meu Deus, que eu vou passar Homem-Aranha no culto, porque não falta ninguém. Não tinha um lugar, nenhuma sessão. Das 19 até 22h45 não tinha lugar. Falei, e agora? Agora vamos para a mania do churrasco. Aí no outro dia, falei, não, vamos para a praia, vamos para o Guarujá. Aí vamos dormir lá? Falei, não, vamos só passar o dia. Aí o Levi, não, vamos dormir, eu quero dormir. Não, vamos dormir. Aí a minha irmã, a minha filha mais velha, falou, como nós vamos dormir se o papai é o pastor? Tem culto domingo? Então, irmãos, sabe, os seus filhos têm que entrar na guerra pela palavra prometida que você tem. Coloca seus filhos para participar da promessa. Qual que é a promessa que Deus tem para a sua casa? Os seus filhos devem participar disso também. Ah, mas os dias não são bons. Põe os filhos para chorar também junto. Eu estava indo para lá, para a praia, coloquei a playlist lá, e estava tocando a playlist, e tinha a hora que eu começava a cantar aquela música Vou Orar, que nós cantamos aqui. Eu vou orar, eu vou orar. Vocês lembram? Aí eu comecei a cantar, e aí eu fui ficando cheio, comecei a falar em línguas, e estava um sobrinho junto, e o sobrinho ficava assim. Os meus filhos já ouviram. Aí eu via pelo vidro, né? O Levi fazia assim. Ele se comunicando, né? Porque eu falava em língua firme ali, alto, e cantava música e falava em língua, e daqui a pouco dava glória a Deus, e olhava pelo espelho ali, e estava um meio olhando para o outro meio estranho. Mas por quê, irmão? Porque é para os filhos participar da batalha. Que história é essa de eu vou, mas meus filhos vão ficar no lugar seguro? Daqui a pouco você vai ver o lugar seguro que chegou para eles. A pancada que eles levaram na cabeça. Por quê? Porque achou que eles tinham condição de guardar a casa deles. Não, a família não vai para o encontro, porque a família tem que ter o tempo da família. Irmão, arruma outro tempo para fazer o tempo da família, deixa seu filho ir para o encontro, deixa vir para o culto. Você está, eu vou para a batalha, mas meus filhos ficam no lugar seguro. Você está fazendo errado. Em nome de Jesus, abre os seus olhos. Porque os seus filhos têm que conhecer o que você crê com profundidade. Não, o filho não quer ir para a célula? Depende da idade, você não tem como forçar. Mas dependendo da idade, irmão, é responsabilidade sua. Você não força ele a ir para a escola? Como é que para ir para a igreja o menino está descansando? Não é essa a melhor conduta que você pode dar para os seus filhos e para a sua casa. Toda a sua casa tem que estar consciente da batalha. Eu lembro uma vez, meu pai estava desempregado e eu ouvia meu pai e minha mãe conversar sobre falta de dinheiro, sobre não poder ter isso, não poder ter aquilo, e não dava para me levar eu e a minha irmã no mercado, porque senão nós ia pedir demais, eles não podiam comprar, era só o básico, e aquela coisa, e meu pai sem arrumar emprego. Eu ouvindo tudo isso no Kids, a tia perguntou, alguém tem pedido de oração? Eu não pensei duas vezes, levantei as duas mãos, Pode falar, meu pai, eu já comecei a chorar. Está desempregado, eu ouço ele brigar com a minha mãe. A minha mãe fica triste, ela vai ter que trabalhar no Yakult agora, vender Yakult. Uma tristeza. Não, vamos orar, orou. Eu lembro que depois eu entrei no carro, meu pai nem sabe que de nada que aconteceu no Kids. Meu pai faz assim, o que aconteceu na salinha? Nada. Nem o que você falou aí que estava... Não, nada, pai, não foi nada. Não foi... Eu vi a tia conversando com meu pai no canto, ela foi perguntar se estava faltando alguma coisa em casa. Porque na igreja também tinha o quilo do amor lá, a mesa cheia. Eu sei que na semana seguinte o filho dela, que chamava Bruno também, chegou um monte de roupa dele lá. Eu acho que ela ficou com dó mesmo, separou umas roupas, passou lá para minha mãe me deu as roupas, olha que chegou aqui. De quem é? Do Bruno. Aí eu pensei, esse negócio de pedir oração funciona, hein? Eu pedi oração no domingo. Na segunda, eu estava brincando na rua lá, que eu ficava muito na rua, brincando. Aí alguém veio me chamar, sua mãe está te chamando. Aí eu cheguei lá,
Oi, mãe, seu pai quer falar com você. Eu lembro que eu cheguei assim, na cozinha, meu pai estava sentado na mesa. Aí ele falou, senta aí, Bruno. Eu devia ter o quê, uns 10 anos? Pode falar. Você não pediu oração ontem? Pro pai arrumar emprego? Pedi. Você não vai acreditar. Arrumei emprego, começa amanhã. Ah, minha fé foi lá em cima. Por quê? Porque o meu pai levou os filhos para a terra prometida. Ele não falou, nós vamos você ficar aí em proteção, não. Nós participávamos dos dias bons e dos dias maus da nossa casa. Me lembro um dia que eu tinha um cofrinho lá numa lata de Neston, de ferro. Eu estou dormindo e meu pai fala assim, tem dinheiro para pôr gasolina. E eu estou dormindo. Minha mãe, vê, não, já olhei, não tem. Então olha, não tem. Aí eu ouvia falando assim, vê no cofrinho do Bruno. Eu falei, nossa, fui atacado. Dormindo. Diz que o Senhor dá para os seus amados enquanto ele dorme, não está servindo para mim. Daqui a pouco eu só ouvi a latinha. Tchoc, 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 tchoc. Foi embora. Mas você sabe, irmãos, toda a casa participava da obra que o Senhor estava fazendo. Foram dias maus, mas foram dias bons. Mas todos os dias nós sabíamos que o Senhor estava à frente. Porque nós todos servíamos o Senhor. Não foi o meu pai e a minha mãe, e eu e a minha irmã ficamos do lado de cá em segurança. Todos nós servíamos o Senhor sabendo. As muralhas de Jericó estão aqui, mas o Senhor vai destruir cada uma delas. Aleluia! Você vê que coisa, as 2,5 tribos, Gade, Rúben e metade da tribo de Manassés, egoísta. O egoísmo, irmão, atinge a todos. Egoísmo é algo de Satanás, do inferno. A Bíblia diz que Satanás falou, eu vou subir no mais alto céu, vou sentar no trono, acima do trono do Deus Altíssimo. Quer dizer, só ele vai ser visto, é um espaço só dele. O nome disso é egoísmo. Você vê que coisa interessante. A tribo de Gade é chamado de Gaditas. A tribo de Judá e a tribo de Dan, junto com a tribo de Gade, era a tribo de guerreiros. Dan, Judá e Gade. Mas das três, Gade era tipo a tropa de elite. Eles eram da espada pesada. Eles tinham poder, eles matavam. Era tipo assim, nós temos que enfrentar um povo difícil. Quem vai vir? Vai vir Dan e vai vir Judá. E Gade. Gade chega na frente. É quem vinha pôr no pé na porta. O que eles falaram? Nós vamos ficar aqui isolado das outras 10 tribos. As outras 10 tribos, ao saber que Gade não viria, já ficou entristecido, porque eles eram um grupo forte. A tribo de Rúben era a tribo mais velha que tinha, porque Rúben era o filho mais velho de Jacó. Então a tribo de Rúben era a tribo de gente experiente. E a tribo de Manassés, olha aqui para mim, sabe quem era a tribo de Manassés? Era do primeiro filho de José. José teve Manassés e Efraim. E esses 2 filhos entrou para a herança de Israel. Nem José entrou para a herança, quem entrou para a herança foi os 2 filhos. E olha aqui, Manassés era a tribo que tinha o maior número de homens. Eles tinham mais de 110 homens acima de 20 anos na tribo deles. Depois vinha Judá com 70 mil homens, olha a diferença. De 110 mil para 70. Metade de Manassés passou o Rio Jordão. Metade de Manassés ficou para o lado de cá. Quer dizer, eles perderam a tribo guerreira, eles perderam a tribo que tinha mais homens, e eles perderam a voz da experiência, que era a tribo de Rúben. Sabe por quê? Por causa do egoísmo. O grupo passou e eles ficaram para o lado de cá. Todo mundo perde quando tem na equipe alguém que só pensa em si. É uma maldição pensar só em si. Um tempo atrás teve um
influenciador barra coach que falava, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. E muitos irmãos acataram isso. Agora eu pergunto, se Jesus fosse cuidar da vida dele, ele morria na cruz? Portanto, vai cuidar da sua vida é uma palavra que Jesus falaria? Não, Jesus falou o contrário disso. Ele falou, vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse, você me ama? Amo, então cuida da sua vida. É um problema, irmãos, que pensam em cuidar só da sua vida. Irmãos, nós que fazemos parte de uma igreja, em célula principalmente, nós cuidamos um da vida do outro. Você vê, a Bíblia diz que Deus foi para Caim, que matou Abel, e falou, Caim, onde está seu irmão? Deus já sabia onde estava Caim. Mas ele foi perguntar, Deus já sabia onde estava Abel, que já tinha morrido. Ele foi perguntar para Caim, Caim, onde está seu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Eu sou o cuidador do meu irmão, por acaso? Aí Deus fala, o sangue do seu irmão está clamando por justiça. Agora você vai andar errante pela terra. Sabe por quê? Porque não cuidou do irmão. Quando você não cuida do seu irmão, a morte dele é sua culpa. Se você não tem disposição para orar pelo seu irmão, o casal estava conversando, entristecido, porque o filho está nessa condição, foi para o encontro, agora está nessa condição de não sabe se é crente, se é o mundo, está na fronteira, não sabe se vai para a promessa ou se fica. Eu falei, essa semana eu vou lá visitar vocês. Por quê? Porque a morte dele é minha culpa se eu não fizer nada. Por isso que nós andamos numa comunidade, irmão. Nós oramos um pelos outros. Ah, mas tem gente que fala que líder de célula é só número. Amarra a boca de Satanás, porque é gente próxima que Satanás usa para falar. Os discipuladores, os líderes sabem, nós andamos em unidade. Todos os irmãos aqui dessa igreja, que é líder, discipulador, anfitrião e líder em treinamento, tem prioridade na minha agenda e na agenda da pastora Bruna. Porque são irmãos que estão à frente. Aí os outros não têm prioridade? Os outros têm a minha agenda, mas prioridade é esses irmãos. Se precisar, eu cancelo minha agenda para atender, para orar, para pagar uma conta de água, de luz, não importa, porque nós andamos em unidade, ninguém fica para além do Jordão. Nós vamos para a terra prometida, Canaã. Mas aí tem irmãos enviados de Satanás, que saiu, que deixou de estar aqui, que polui a mente daqueles que estão junto. É assim que Satanás fez, tantas vezes. Homens infiltrados para tirar a paz de quem está junto, indo para Canaã. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor é por nós, porque Cristo é o centro. Você sabe, eram 12 tribos, presta atenção, já estou caminhando para o fim. Eram 12 tribos. E as tribos se organizavam de uma maneira que Deus deu a ordem para eles se organizar. Não era cada um monta a sua tenda onde bem entender, não. Na Bíblia diz que existia uma ordem. Qual que era a ordem? Coloca para mim aquela imagem agora, por favor. No centro do acampamento ficava o tabernáculo. Você já sabe o que é tabernáculo. Tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava. Apaga essa luz, por favor, aqui para mim. Alguém do diaconato. Está vendo essa parte central vermelha? Está vendo, irmãos? É o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O lugar onde Deus se manifesta. Essas outras linhas aqui são cada uma das 12 tribos. E elas tinham que se organizar exatamente desse jeito. Rúben ficava do lado de Simeão, que ficava do lado de Gade. Depois vinha Manassés, Benjamim, Efraim, Dan, Naftali, Asser, Judá, Isacar e Zebulon. As tribos Judá, Isacar e Zebulon eram as tribos maiores. O número delas disparava em relação às outras. Portanto, quando elas formavam a organização para acampar, essa perna descia mais. As outras tribos, elas eram mais ou menos parecidas.
Portanto, quando elas acampavam de acordo com o que Deus falou para Moisés, era essa a imagem que formava. Que imagem que formava? A cruz. E eles estavam sempre acampados de frente para o tabernáculo, que era uma coisa também nunca antes vista. Porque ninguém acampava de costa para possíveis inimigos. Eles acampavam de frente para possíveis inimigos. Mas Deus falou, a porta da tenda de vocês tem que ser para o tabernáculo. Assim, eles estavam de costa para o inimigo. Mas mesmo de costa para o inimigo, eles estavam guardados e protegidos. Aí você vê, Rúben saiu, Gade saiu e parte de Manassés saiu. Quer dizer, o egoísmo deles tocou a proteção de todo mundo. Por isso que nós não andamos em egoísmo, irmãos. Nós andamos em unidade. Nós andamos juntos, porque isso traz proteção. Quando essas tribos decidiram sair, sabe o que eles fizeram? Além de prejudicar o todo, agora eles estão acampados em quem que está no centro? Quem que está no centro, irmãos? Não tem mais centro. Por quê? Porque o tabernáculo continuou com as 10 tribos, mas eles ficaram sem tabernáculo. Eles estavam numa terra de grama, uma terra de pasto, uma terra segura, mas uma terra sem Cristo no centro. Eu olho para alguns irmãos aqui e Deus fala comigo que você está tirando Cristo do centro. Eu vejo nitidamente alguns irmãos aqui que estão tirando Cristo do centro. Não é para você ficar com medo. Isso é Deus falando para você, para de cuidar dos seus bens. E lembra quem te trouxe até aqui. Porque até agora você só viveu a misericórdia. Graça é do lado de dentro de Canaã. O lado de cá de Canaã tem misericórdia. O que é misericórdia? Deus não dá o que você merece. O que você merece? Morte. Você merece que a sua esposa te abandone, que seu marido te deixe. Você merece ser acometido por uma doença. Pelo tipo de pai que você é, você não merece nem ter filho. Pelo tipo de filho que você é, você já deveria ter enterrado até seu pai. Mas a misericórdia guarda. Porque a misericórdia, eu não dou o que você merece. Mas o que a graça faz? A graça é abundante. Ela não te guarda, ela te premia. Ela te dá mais do que você merece. Enquanto a misericórdia guarda do que você merecia, a graça te dá o que você não merece. Tem irmãos vivendo na misericórdia, porque não quer passar o Jordão. Você sabe, irmãos, porque todo mundo tinha que passar o Jordão? Porque o Jordão é um tipo de batismo. Quando eles passam do Jordão para Canaã, é um tipo de batismo. Teve 2 batismos, olha aqui para mim. O primeiro batismo foi no Mar Vermelho. O mar se abriu e todos passaram, sim ou não? Um batismo. Mas a nova geração ainda não tinha batizado. Esse batismo era da geração que morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto não tinha batizado ainda. Agora eles batizam para entrar na graça. A primeira geração batizou para entrar na lei, mas a segunda geração batiza para entrar no favor, na graça. Os soldados passaram, mas os filhos não passaram e as esposas não passaram. Agora eles estão lá com um acampamento muito bom, resistente, mas não tem mais centro, não tem mais Cristo, não tem mais o Senhor. Cristo se foi. Por quê? Porque o Senhor tinha uma palavra para lá e levou a palavra para lá, e eles ficaram aqui sem palavras. Ou seja, ficaram expostos à vulnerabilidade. Porque eles não eram armados? Não, era tropa de elite. Eles tinham tropa de elite com a tribo dos Gaditas. Eles tinham melhores conselhos, tribo de Rúben. E eles tinham o maior número de homens, tribo de Manassés. Parecia que eles tinham tudo, mas eles não tinham nada, porque eles não tinham o Senhor. O que adianta você ter tudo se você não tem o Senhor? Um baita empresário, inteligente, casa paga, carro pago,
Tá, mas e o Senhor? Seus filhos estão reconhecendo o Senhor? Sua esposa está reconhecendo? Porque senão, irmão, olha o que aconteceu. Põe para mim aí, 1 Crônica 5, pode deixar a luz assim. 1 Crônica 5, 25. Olha o que diz. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados, e se prostituíram seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manassés para Halã, Rabor, Hará e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Olha só, rei da Síria encontrou essas 3 tribos sozinhas do lado de cada promessa. Eles foram envolvidos pela idolatria da Síria, e depois o rei da Síria tomou todos eles para si e distribuiu em terras, e eles não são mais vistos. Não tem a história da tribo de Ruben, não tem a história da tribo de Manassés, filho de José, não tem a história de Gade, tem a história de Judá, tem a história dos levitas, da tribo de Levi, mas desse povo aqui, eles desapareceram da face da terra. Sabe por quê? Se tornou presa fácil, porque não estava andando em unidade. Estava andando sozinho. Estava lá. Eles falaram assim: a gente vai ficar aqui, depois a gente luta. Sabe, depois a gente... Essa frase aqui do texto me pegou demais. Depois a gente luta. Nós vamos ficar aqui, depois a gente luta por vocês. Quer dizer, já não é lutar por nós lutamos por vocês. Porque o nosso já está guardado aqui. Agora vocês têm que ver o de vocês. Puxa vida, eles se tornaram o primeiro povo separatista. Andaram separados, não andaram em unidade. Sabe, irmãos, essa é a maldição da fronteira. A maldição da fronteira é: o que eu tenho já está bom, eu não vou arriscar o que eu tenho em troca do que Deus pode dar. O casal que eu estava conversando falou: sabe por quê, pastor, que acontece isso com o nosso filho? Porque ele melhorou muito. E agora só uma cerveja para ele, é só uma cerveja, porque antes ele tomava muito. Só um cigarro é só um cigarro, porque antes ele cheirava muito. Então assim, tem a terra prometida. Mas ele ficou com o quê? Com a fronteira. Irmão, fronteira é bom de viver. Porque se a coisa apertar aqui, você vai para o lado de lá e fala: não, eu sou do Paraguai, a lei do Brasil não pega em mim, eu estou no Paraguai. O negócio pegou no Paraguai, eu vou para o Brasil. Não, estou no Brasil, Paraguai não, vocês não podem cobrar de mim. E tem o quê? Um rio. Naquela época, tem um rio. Hoje, uma chácara que passa um rio é outro preço de uma chácara que não passa um rio. Eles têm um rio fácil. A vida fica boa. Para que você precisa de uma palavra de Deus? Para que você precisa de uma promessa de Deus se a terra já está boa? Você já tem segurança, bens, filhos criados, esposa. O que mais que eu vou querer? Irmão, quero dizer para você: o Senhor tem promessas. E enquanto o Senhor tem promessa, você tem que ir para a direção dessa promessa que o Senhor tem. Quero dizer para você, nós temos promessas para esse semestre. Promessa de avançar, de crescer, multiplicar. Promessa desses peixinhos aqui. Como você se sentiria se o nome que você pôs aqui convertesse? Porque alguém pode dizer: lá, vem cá a hora de falar sobre células. Não, nós estamos falando sobre vidas. Você pôs o nome dessas pessoas aqui. Eu pus o nome aqui. É pessoas que eu quero que converta, que mude de vida. Se isso acontecer, lógico que nós vamos crescer e multiplicar. E a Bíblia mostra que o Senhor se importa com crescimento e multiplicação. Tudo que Ele faz multiplica. Ocasionalmente, Ele chegou numa árvore, ela não tinha fruto. Tinha folhas, mas não tinha fruto. Ele falou: corta e joga fora. Se for para ter aspecto de quem dá fruto e não dá fruto, é melhor desocupar o espaço que está aqui. Porque o Senhor tem prazer na multiplicação.
tem prazer no crescimento. E nós igualmente temos o mesmo prazer. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, todos nós vamos avançar. A área que você precisa, o Senhor tem isso para você. Porque Ele tem palavras de promessa para a sua vida. Não desista, não fica na fronteira. Não fica para o lado de cá. Vai na direção do Senhor. Esse povo, você imagina, os soldados viram as muralhas cair. Mas os filhos e as esposas não viram. Todo mundo falava, nós demos 7 voltas, tocamos a trombeta, as muralhas caíram. Ninguém tacou uma flecha e nós vencemos a batalha. As mulheres e as crianças não tinham testemunho para contar. As outras crianças e as outras mulheres tinham testemunho para contar. Mas a esposa e os filhos dos Rubenitas, Gaditas e do povo de Manassés não tinham testemunho para contar. Por quê? Porque os pais, o sacerdote, falou, fica aí que eu vou cuidar. É a casa que serve a Deus, é a família que serve a Deus. Seus filhos sabem que você dá o dízimo? Seus filhos têm que saber que você dá o dízimo, você dá a oferta. E o motivo por que você faz isso. Você tem que mostrar para eles. A sua casa, meu irmão, é uma casa sacerdotal. Não é só você, os seus filhos têm que estar envolvidos nisso. Porque os dias que estão vindo não são dias bons. A escola não vai dar nada de bom para os nossos filhos, nem educação, se você quer saber. Daqui a pouco o que eles vão estar ensinando são coisas que você é averso hoje. E se nós não mostrarmos para os nossos filhos que nós estamos além do Jordão, eles vão se envolver nas coisas dessa terra e vão ser presa fácil para a Síria. A Síria tomou e destruiu, acabou. Não tinha mais ninguém de Ruben, não tinha mais ninguém de Manassés e não tinha mais ninguém de Gade. Sabe por quê? Porque não ensinaram e então a Síria veio e eles se tornaram presa fácil. Mas aqueles que passaram para além do Jordão, perpetuaram, permaneceram e venceram em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Então é nessa fé que nós vamos tomar a ceia. Pegue a ceia que está aí embaixo do seu assento. Se os seus filhos estiverem aqui, junta com os seus filhos, os pré-adolescentes que estão aí, vai até os seus pais. Nós vamos tomar a ceia juntos. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.